estou aqui com essa figura de Machado, candidato, pré-candidato ao Senado Federal pela Cidadania. Cidadania apresentou recentemente a candidatura dele e tomara que, se Deus quiser, quem sabe, ele está de camisa azul já, viu? Já veio preparado para ir para o Senado Federal. Bom, meus amigos, vou começar com a Adir Machado. Muito bom dia, Adir. Aqui nos estúdios, uma conversa franca, aberta, bem legal. E tomara que a gente tenha, e que Deus possa iluminar nós dois, para que a gente tenha uma conversa para esclarecer o povo sergipano, as suas condições, o que é que você pensa, o que é que você acha da sua pré-candidatura ao Senado Federal. Bom dia. Bom dia, Everton. Bom dia, Dalton. É um prazer estar aqui na Sara. Primeira oportunidade que eu tenho de conversar com os ouvintes da Sara, os seus ouvintes, Everton. Em primeiro lugar, eu tenho que lhe agradecer aquele podcast. Que é isso. Um podcast muito bondoso comigo. Eu sei que eu sou a novidade da eleição para o Senado Federal, mas uma análise daquela, com certeza, entra em choque com um senso comum em relação à política, em relação ao Senado, e já vou fazer o gancho com o que você acabou de falar. Infelizmente, para muitos ainda, porque as coisas mudam, né? No passado já foi assim, chamava de Câmara Alta, o Senado, os experientes, e, enfim, era meio que um local da aposentadoria do político. O Senado, ex-governador, ex-isso, ex-aquilo, como você falou, mas eu penso que isso tem que mudar. A quadra, o momento da política brasileira exige isso. É só a gente imaginar o quanto a sociedade criticou o Supremo Tribunal Federal. Mas, se alguém acha que ali tem um superpoder que jamais pode sair dali, não é verdade. O Senado Federal pode fazer um impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, só faz se tiver um senador independente. Se tiver um senador com condições jurídicas e debater com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Se não tiver, infelizmente, vai ficar como está. Um Senado meio que de cócoras e não pode debater com o Supremo. Isso é que é a grande verdade. Muitos dos senadores têm um rol de processo nas mãos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, no fundo, o critério de escolha que a gente está propondo para a sociedade é um critério de escolha de independência, de condição técnica, para que o estado de Sergipe, assim como os demais estados, porque eu faço uma campanha, farei uma campanha nas eleições de 2022 pela renovação do Congresso Nacional, porque a minha tese é de que nenhum presidente da República vai governar esse país, vai tocar o projeto que foi eleito pelo povo brasileiro com o Centrão no Congresso. Então, o que eu proponho é que o primeiro turno da próxima eleição seja o turno da alteração do Congresso Nacional e que ela viabilize as condições do próximo presidente da República, seja ele quem for. No meu caso, seja quem for, os primeiros passos será de ajudar o presidente da República a botar o Brasil no trilho. Depois aqui com a nossa conversa eu vou ter a oportunidade de falar um pouquinho quanto aos riscos que o Brasil está sofrendo. Certo. Você falou agora sobre o Senado de cócoras, ao Supremo Tribunal Federal. Eu não acredito que seja só o Senado, eu acho que a Câmara Legislativa também. Eu acho que aquela declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é quem media, a instituição que media o governo brasileiro, acaba sendo o Supremo Tribunal Federal. E não é isso a função do STF, né? A função do STF é uma outra, é guardar a Constituição da República. Mas a gente vai chegar nesse papo, vai chegar nessa conversa mais no futuro. Eu queria que você se apresentasse, porque muita gente pode não saber quem é Adir Machado. E aí eu queria, nesse momento, que você pudesse se apresentar para que as pessoas pudessem saber quem é Adir Machado. Que esse, talvez, possa ser o futuro senador da República para o Sergipe, né? Certamente. A população pode conhecer o meu trabalho, mas não conhecer a pessoa. A pessoa. Por quê? Porque nesta cena política, eu estava nos bastidores durante muito tempo. Então, no fundo, em termos de vida pública, eu passei uma década na Câmara Municipal de Aracaju, chefiando a Procuradoria Jurídica, onde eu te conheci.
Depois eu passei um tempo na Assembleia Legislativa, assessor parlamentar. Depois eu, no governo Marcelo Deda, fui convidado para fazer uma espécie de controle, né? Hoje a gente chama, ficou mais famoso, com o nome de controle interno. Eu fui verificar aquela folha de pagamento, convênios, contratos, solicitações, porque havia uma compreensão no início do governo Marcelo Deda que a Secretaria de Estado da Educação devia encontrar um rumo de legalidade. E assim eu fiz. Depois eu fui assessorar o então conselheiro do Tribunal de Contas, Clóvis Barbosa, e daí que meu trabalho ganhou um pouco mais de repercussão, porque eu passei 10 anos comandando a 5ª Coordenadoria de Controle e Inspeção e 2 anos como diretor de controle externo de obras e serviços, onde o trabalho se notabilizou um pouco mais. Porque você deve lembrar daquele trabalho de transparência do Estado de Sergipe. Né? Lembro sim, Quem lembro. faz jornalismo investigativo. Lembro. Hoje vai lá no sitezinho e pega dados de prefeitura, nota fiscal, convênios, contratos, folha. Tudo aquilo foi um trabalho que a gente trouxe do Ministério Público Federal, de uma reunião, de uma viagem que eu fiz a Brasília, e trouxe a experiência do Ministério Público Federal para Sergipe, e trouxe uma métrica e fizemos um plano, claro, né? Os prefeitos recebiam umas notas e a oposição ficava criticando o prefeito, o outro, que era do lado do prefeito, tirava uma boa nota, começava a comemorar, e aquela competição positiva para ver quem estava melhor do que o outro criou um ambiente de transparência, que era o que a gente queria, né? Então, estratégia para estimular a transparência num período muito bacana, que era o período eleitoral, em 2016. Portanto, a gente pegou carona naquilo. A gente sabe que o voto é o grande trunfo do político, então ele precisava estar bem com a população e, para isso, ele precisava tirar uma boa nota. Logo, os políticos diziam, perdeu o ano, passou de ano, né? Lembro disso, lógico. Então, isso são estratégias, não, nem sempre a estratégia era punir o gestor. Existem elementos criativos que a gente pode colocar na gestão pública. Esse foi um exemplo, e fiquei conhecido como aquele que trouxe a transparência para o Estado de Sergipe. Certo. Mas também tivemos uma posição destacada naquele período no combate à corrupção. Você deve lembrar de Operação Antidesmonte. Lembro. Operação Indenizar, operação... Enfim, havia naquele período uma junção entre Ministério Público, Tribunal de Contas e DELTAP, que ficou conhecido no Estado de Sergipe, para resumir... Ficou conhecido mesmo, né? Ficou conhecido mesmo. Porque teve muita gente que foi parar atrás das grades, né? Bom, então... um pouco do nosso trabalho, é isso aí. É isso aí, né? Bom, e o que é que lhe leva a querer entrar na vida pública? Na vida pública que eu digo, você viveu a sua vida praticamente na vida pública. Sim, sim. Mas na vida pública eleitoral, o que é que lhe leva? Qual o estímulo que você teve para se transformar num político? Porque agora, eu canso de dizer, olha, Sérgio Moro agora entrou na política. Quando era juiz, era um santo. Entrou na política agora, ele já está querendo a CPI contra ele. Sim. E o que é que ele levou a entrar na vida pública eleitoral? Bom, 3 fatores basicamente. O primeiro deles, atuei na vida pública, como eu falei, nos bastidores, como assessor, como consultor, mas em muitos momentos eu fiquei com a sensação de frustração. Frustração porque a gente realizava algumas tarefas, mas o poder de decisão final estava no setor político. Sem uma decisão política definitiva, a gente não via coisa andar. Então, aquilo frustra um pouco o técnico que está ali por trás da administração. O segundo motivo, um motivo pessoal. Quando a gente combate a corrupção, a gente recebe um desgaste. A gente tem impactos na nossa vida pessoal e na nossa vida familiar. E depois daquele momento
eu senti bastante, né, o fato de ter ficado na linha de frente do combate à corrupção em Sergipe. E depois de alguma reflexão, eu percebi que eu só tinha dois caminhos. Ou eu entraria na vida pública para continuar esse debate, ou eu ia fazer como muitos dos brasileiros, não quero nem saber de política, porque isso não é coisa séria, não é coisa para Fechar a mim, porta para a política. fechar a porta para a política de uma vez por todas. Mas aí vem a personalidade, né? Eu não sou daqueles que fogem Como diz o povo, do arrega. debate. Isso, Né? Você não ia arregar. Pronto. Daí, porque muitos perguntam por que você aparece na política e logo no Senado Federal. Então vai enfrentar os maiores. É um pouco da minha personalidade. Se essa for a missão, eu farei. Você deve imaginar que lá das experiências de combate à corrupção, nós enfrentamos os maiores. Os maiores, Não é isso. verdade? Como advogado, eu já entrei na advocacia enfrentando os grandes. Eu tinha 21 anos, Certo. formado, e o meu convite foi na época Sérgio Góes brigando com Gama na prefeitura de Aracaju, Câmara versus Prefeitura, e o garoto foi chamado para resolver aquela pendência. E a Câmara saiu vitoriosa, graças a Deus. Graças a Deus. Então, faz parte da história, Deus vai colocando isso na nossa vida, então são os desafios. Agora, o terceiro elemento que me fez pensar em entrar na política foi a polarização que eu senti em agosto do ano passado, quando eu percebi que o Brasil podia entrar num momento horrível, ali Bolsonaro preparando o 7 de setembro. Eu pensei que aquele fosse um dia sangrento da nossa história. Eu estava imaginando isso. E lancei um movimento que 7 de setembro é dia de paz. E sabia que ia ser criticado logo como se eu fosse um sujeito neutro, passivo, sem posição. Não é isso. É porque eu continuo acreditando que o Brasil não merece os polos. Certo. O Brasil precisa de alguém que unifique o Brasil, que pacifique o Brasil e leve o Brasil para o desenvolvimento. Eu vou fazer esse alerta durante a campanha. Se a gente continuar com estagflação por mais um semestre, nós vamos ter como resultado disso superinflação. Nós vamos ter como resultado disso desemprego em massa e aumento de violência. Olha o que eu estou afirmando aqui. Estou entendendo. Eu não sou aqui um político que está vendendo uma imagem bonita. Não, eu sou um técnico da área. Certo. Eu sou um expert em controle de contas públicas, eu sou um expert em orçamento público, eu sou um expert no direito constitucional. Portanto, eu estou afirmando que o resultado de uma estagflação por mais 6 meses, e Auxílio Brasil vai ajudar a minorar esse problema, mas não sei se vai ser suficiente, nós vamos ter um resultado muito ruim para a economia do país. Então, penso que o Brasil precisa de pessoas com muita responsabilidade, né, que não joguem para a galera prometendo coisas que não vão ocorrer. Inclusive a correção de rumos do Brasil. O Brasil tem jeito, mas não será de curto prazo. Certo. O Brasil só voltará aos trilhos de médio para longo prazo. E se tiver um comandante, como você disse, que pacifique e que unifique o país. Sim. A minha preocupação com esses polos, além de outros motivos, é que, do jeito como as coisas estão acirradas, da hora que um ganhar, o outro vai começar a trabalhar contrário. O primeiro pensamento do vizinho é o impeachment. Lógico. Quer derrubar o outro. Né? Então, eu não vejo esses polos como a saída. Eu imagino que a saída, costumam chamar de terceira via, eu imagino que nós estamos precisando de um estadista. Nós estamos precisando de uma liderança com equilíbrio, com sensatez para colocar o país no rumo. Existe esse homem no Brasil? Olha, existem.
vários, inclusive, eu conheci, tive a honra de conhecer vários, inclusive de esquerda, de direita, de centro. Não é um. A Tá certo. sensatez não é um privilégio da direita ou da esquerda, assim como a corrupção também não. Eu conheci vários. O problema é que a maioria deles não estão dispostos A enfrentar a vida pública. isso. E muitos já passaram, se afastaram, infelizmente. Essa que é a grande realidade. Qual a motivação que lhe levou à cidadania? Por que o cidadania hoje? O cidadania, as razões são nacionais e locais. Do ponto de vista nacional, alguns partidos estavam vamos dizer assim, no espectro. Mas do ponto de vista local, somente cidadania, Podemos. Olha, não tinha muitas alternativas, não. Por quê? Porque eu precisava estar num partido que fizesse oposição ao governo e à prefeitura de Aracaju. Porque é um grupo só. É um grupo que, apesar de ter cumprido um papel histórico em Sergipe, na minha avaliação, esgotou as suas possibilidades. Esgotou as suas possibilidades não por conta dos personagens, ou como seria o correto chamar, das personagens. Não é uma questão individual de Belivaldo, de Edivaldo, enfim. Não é isso. É que este grupo tem uma responsabilidade na história de Sergipe. Que responsabilidade é essa? Jamais conseguiu atingir nem empatar com os índices de débito da educação. E Sergipe é pequenininho. Então, assim, quem já administra esses 25% do orçamento e não consegue, vamos botar assim, se fosse a criança, o adolescente, o jovem que está me ouvindo, para passar precisa tirar 5. Então, na educação não tira 5 há muito tempo. Há mais de uma década. E são os dois maiores orçamentos do Estado, né? O governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Sim. Aracaju, né? Aí como é que esse grupo vai chegar na população agora e vai dizer assim, vai prometer emprego e renda? Se ele passou a última década oferecendo uma educação de qualidade ruim. Esse jovem sai, então, né? Ele sai, termina o ensino médio e ele espera que esse jovem esteja preparado para o mercado, né? Que esse jovem acesse a universidade concorrida com o Enem que está aí. Então, sinceramente, não é o que Sergipe está oferecendo aos seus Queria jovens. fazer uma pergunta agora que não estava nem no script de perguntas, mas diante da resposta que você me deu, você falou que as personagens do momento já estão passadas, já passaram o tempo deles, que é normal. Você passa o tempo da política, até o governador Belivaldo Chagas deve se aposentar, né? Disse que já não quer mais ser candidato a nada, não deve ser mais entrar na vida pública, só se for a prefeito Simão Dias, que eu acho que ele ainda tem um tesãozinho ainda guardado para ser, né? Talvez ele tenha, né? Mas o que eu acho, e lhe pergunto, é que você acredita que o governo do Estado chegou nas mãos do governador Belivaldo Chagas, pagando folha vencida, 13º era pago com empréstimo do Banese, os problemas todos que existiam nas finanças públicas do Estado. E você é expert, você tem a expertise necessária para falar sobre esse tema. O governador Belivaldo Chagas, ele recuperou o Estado nesta área econômica? Sim. Ninguém conte comigo para fazer a crítica pela crítica. Pela crítica. Né? Então, por isso que eu lhe perguntei, viu? Eu estou chegando na seara política partidária, mas se tem uma coisa que eu acho que eu rejeito e a sociedade rejeita, e não quer mais no debate político, é destruição de biografias, desconstrução de imagem. Acho que, modéstia à parte, Edir Machado vem para o cenário político para fazer o debate sobre educação, saúde, previdência, segurança de verdade. O debate vai mostrar ao longo do tempo que eu não venho para falar assim,
segurança, vamos aumentar a viatura, vamos fazer. Não vou ser mais do mesmo. Pode me aguardar no período eleitoral, não serei mais do mesmo. Mas o fato é que, se a gente tem o que elogiar, vamos elogiar. Queiroz, o secretário da Fazenda do Estado de Sergipe, é um técnico competente. Ele sabe o que está fazendo. Ele é um técnico e serve bem ao governo. Aliás, não serve bem ao governo, serve bem ao Estado de Sergipe. Portanto, sempre que a gente encontrar esse tipo de técnico, a gente tem que valorizar. A gente sabe que ele tinha a vida dele organizada na Caixa Econômica Federal e ele está dedicando um pedaço da sua vida a administrar a Fazenda Pública do Estado de Sergipe, que ia de mal a pior. Portanto, veja que o fato de eu escolher o caminho da oposição não me dá o direito de rasgar a minha técnica. Agora, o que aí disse assim, por que um Estado que estava financeiramente aos frangalhos, depois passa a pagar o servidor em dia e você quer ser oposição? É porque eu entendo que Sergipe precisa de mais. Que Sergipe pode mais. É que isso é pouco, não é suficiente para colocar Sergipe numa rota de desenvolvimento. Isso é mais do mesmo, isso é cumprir a obrigação que outros não estavam cumprindo, Belivaldo está, mas Sergipe precisa de um pouco mais. Inclusive, na minha área, as pessoas dizem, conhecido como combate à corrupção. Combate à corrupção é bom, é correto, é necessário, mas não é suficiente. Então, Sergipe não precisa só de delegados, Brasil não precisa de delegado de polícia na política, de operações especiais, de operações, tá? Precisa de educação, precisa de saúde, precisa de segurança, precisa de controle das contas públicas. Se você me der um minutinho depois, eu preciso falar de uma coisa que está afetando o Brasil. Olha, o Brasil é igual, eu vou só resumir para você, só dar uma pintadinha. O Brasil é igual a nossa casa, igual ao nosso orçamento, tá? A gente tem contas para pagar e tem contas a receber, tá? Certo. Só que quando a gente está apertado, e assim é o Brasil como um todo, o trabalhador brasileiro, o que ele quer fazer? Aumentar a receita e diminuir a despesa. O Brasil precisa fazer esse dever de casa. Agora, tem coisas que o brasileiro não sabe, eu vou ser uma das vozes para dizer o que está acontecendo. Entendi. A seu ver, o que aconteceu no Cidadania para que as pessoas pudessem enxergar a capacidade do futuro pré-candidato a senador, porque ainda a gente... Não, hoje você já é pré-candidato, né? Do futuro senador da República, se assim Deus quiser, e Deus me permitir, você vai ser senador da República, você vai representar o Estado de Sergipe no Senado Federal. O que é que levou a Cidadania a perceber essa provável liderança de Adir Machado? Olha, eu tenho que... Essa pergunta seria bom fazer ao senador... A senadora Alessandra Vieira, Por quê? Porque, no fundo, eu fiz uma visita ao gabinete do senador Alessandro, despropositada. Eu só queria falar da paz, lá do 7 de setembro do ano passado, e ele me fez o convite e já fez um convite muito na bucha, como diz o Tavarel, né? Ele me chamou já assim, já para me filiar, e com uma proposta direta para ser candidato a deputado federal. Segundo ele, acompanha as minhas postagens num grupo de WhatsApp aqui que tem em Sergipe, chamado Café com Política. Ele acompanha, gosta das minhas manifestações, entende que as minhas manifestações eram respeitadas por personalidades importantes do Estado de Sergipe, por juristas, enfim, pela imprensa. E ele entendia que eram de muita qualidade, e assim disse a mim diretamente, estava eu, minha esposa e o vice-presidente do Simpol nesse dia, e ele me fez esse convite que foi uma surpresa. Eu demorei um tempo para avaliar isso, mas ele saiu fazendo gestos na minha direção, e até que o partido, agora Senado, não partiu dele, tá? Senado. Senado foi uns 15 dias, 20 dias atrás, numa reunião. Aí, mais um gesto de confiança do Cidadania comigo. Entendeu de fazer um grupo de trabalho para analisar o cenário eleitoral e me incluiu. Neste grupo,
Primeira reunião que eu fui participar do Cidadania, um dos integrantes, que é um ex-secretário municipal de saúde de Aracaju, doutor André Sotero, ele sugeriu o meu nome para o Senado. Daí eu vi que teve a concordância dos demais, presente lá, Sheila Galba, Ricardo Marques, doutor Samuel, George, uma assessoria de kit, enfim. Quando eu vi que todo mundo concordou, aí sim eu assumo a minha, vamos dizer assim, a cereja do bolo, que foi a que você falou no início. Eu olhei o cenário e, claro, entendi que eu ficaria bem posicionado fazendo o debate com aqueles que se apresentaram para fazer o debate para o Senado Federal. Aí eu disse, meu nome está à disposição de cidadania, encarei, e você deve estar vendo que eu estou indo em todos os órgãos de imprensa fazer o debate, me apresentando minhas ideias, e acho que, modéstia à parte, estou conseguindo dialogar com a sociedade, sempre através dos meios de comunicação. Tem um programa de podcast, do YouTube, vou no interior em rádio comunitária e faço também as minhas visitas à população e tenho sido muito bem recebido. Olha, conversar com a Adir Machado tem sido uma experiência legal, bacana. Até no intervalo aqui a gente conversava sobre vários assuntos, falando sobre política, e agora nós vamos para a parte mais quente da entrevista, né? A parte da política, a parte que muita gente gosta. Estamos na Sala Brasil FM, no programa Sem Censura, 7 horas 4 minutos em Aracaju. E Adir, vamos voltar com o seguinte: você se filiou ao partido que tinha uma filiada, que saiu do partido e foi para o Podemos, mas que continuou na órbita do senador Alessandro Vieira. Continuou, tanto é. Não, ela foi candidata pela Cidadania, Prefeitura de Aracaju, pela Cidadania. Então, logo depois, ela mudou de partido para que o senador Alessandro Vieira e os partidos coligados pudessem ter uma gama maior, uma força maior e tudo mais. E aí, ela coloca o seu nome como pré-candidata ao Senado Federal. Aí vem Adir Machado e diz também, e recebe o apoio do Cidadania, tem que se deixar bem claro isso, recebe apoio de Cidadania e lança a sua também pré-candidatura ao Senado Federal. Como é que vai se resolver? Me diga aí como é que se vai se desfazer esse imbróglio, que eu ainda não entendi. Para onde vai Daniela com Adir Machado sendo senador da República? Bom, em primeiro lugar, eu que nasci ou voltei ao cenário político sob o manto da paz, do diálogo, o instrumento continuará sendo o mesmo. Eu defendo o diálogo como instrumento, como método da política. A população foi estimulada ao longo do tempo a entender que político bom era o político que sufragava, que atropelava o adversário. Infelizmente, isso está sendo estimulado no Brasil no momento. A gente não está querendo encontrar uma solução para o Brasil. A gente está querendo derrotar o adversário. A gente está querendo ter mais razão do que quem diverge da gente. Infelizmente é isso. Não é meu caso. Eu vou continuar defendendo diálogo como método da política. Antes de definir o meu caminho partidário, aos 45 do segundo tempo, eu estava conversando com Daniele Garcia sobre a possibilidade do meu ingresso no Podemos. Veja o nível nível de debate, de conversa, isso, né? De intimidade, de amizade. Enfim, Daniela se formou comigo, mesma turma. Daniela estava comigo no combate à corrupção, naquelas mesmas atividades que eu já falei. Então, assim, eu não tenho qualquer dificuldade. Agora, eu perguntava a Daniele Garcia qual o rumo dela do ponto de vista político. Se seria candidata a deputada federal ou se seria candidata ao Senado. Se alguém me apontar algum lugar onde ela tenha dito que o rumo é este ou aquele, tudo bem. Mas Adir Machado não chega na política para dividir de forma nenhuma. O fato é que, até o momento, Daniele Garcia não disse ainda se é candidata a deputada federal
ou ao Senado. O que eu sei é que ela está muito bem posicionada para ambos os caminhos. O partido Cidadania, assim como todo e qualquer partido, está sujeito a alterações de cenário que não dependem dos diretórios municipais ou estaduais, que são as federações que vão formar uma espécie de coligação que vai sobreviver por 4 anos, falando popularmente, de cabo a rabo. Ou seja, o sujeito que está lá em Neópolis agora e o sujeito que está lá no Diretório Nacional, todos eles estarão juntos numa federação, simplesmente porque as cúpulas dos partidos assim entenderam. Certo. Então, imaginemos que o Cidadania, em algum momento, precise debater uma chapa majoritária e apresentar nomes para a sociedade. Isso não poderia ser feito em agosto, setembro, que seria muito tarde para que a gente se apresentasse. Lembrando que os grandes partidos estão aí com as pessoas já estabelecidas na política. Os pequenos partidos, e especialmente aqueles que pregam renovação, que acreditam em pessoas como eu, ou seja, que não estava aí como ex-governador, como prefeito, mas que tem qualidade, precisam se apresentar mais cedo à sociedade para dialogar e se legitimar junto à população, não é? Então, o Cidadania procurou nomes para fazer o debate para deputado estadual, para deputado federal, fechou as chapas. Ou seja, tem nomes para isso. Então, procurou nomes para o Senado e agora está trabalhando nomes para o governo. Já anunciou que logo em breve vai apresentar nomes para disputar o governo do Estado. Na hora de debater uma possível vaga para o Senado, apresentou o meu nome. Então, que bom, espero que a sociedade assim esteja enxergando, que a oposição tem a possibilidade de ter como candidato ao Senado Daniel Garcia, Adir Machado e outros que possam se apresentar. E você acha que a federação vai vingar aqui em Sergipe? Essa federação que está sendo discutida em Brasília, de Podemos... Vai vingar no Brasil. Vai vingar no Brasil. Assim como União Brasil. Vai vingar no Brasil, todos eles. Mas a federação pode ser... O Cidadania e o Podemos podem vingar a questão dessa federação lá em Brasília? Ou seja, vocês já podem marchar unidos já nessa eleição, com a federação realizada em Brasília? É possível que ocorra. Certo. É possível que ocorra. Assim como pode ser uma federação com o PSDB, o Cidadania em São Paulo é muito ligado ao PSDB. Então, assim, só que isso, para quem está no estado de Sergipe, para quem está lá em Roraima, é algo que vem de cima para baixo. Né? A federação vai ser decidida em Brasília e de repente estaremos unidos. Veja que situação bastante interessante. União Brasil namora com Moro o tempo todo. O que ele quer, a União Brasil, é que Moro seja candidato a presidente, não pelo Podemos, e sim pela União Brasil. Ou você acha que André Moura e quem hoje está no DEM ou no PSL em Sergipe não tem que imaginar que amanhã pode estar junto com Daniel Garcia? Entendi. Não é um fato? É um fato. É um fato. Ou sai do partido, enfim. Mas o fato é que em Brasília isso se discute e eles poderão estar juntos. Então, o Brasil tem dinâmicas nos estados que diferem de Brasília, mas a lei estabelece que a federação é nacional. Então, o cidadão está em telha que tem... Imagine isso, viu? Um é Cidadania, o outro é PSDB. E eles são aqueles adversários mais ferrenhos. Eles poderão, imagine, a Cidadania vai e faz uma federação com o PSDB. No dia seguinte, eles estão juntos. Então, alguém tem que sair desse bloco. E é assim que o Brasil todo vai se movimentar. O Cidadania, então, ele pensou assim, olha, a gente precisa ter uma chapa completa. Se precisarmos ir para o Senado para a disputa, Adir Machado tem legitimidade dentro do Cidadania para fazer o debate com a população. Então, mas assim, eu já vou dizendo logo assim, para quem estiver apostando aí na divisão da oposição,
Não vamos sair desunidos, não. Porque você está Pode dizendo tirar o claramente cavalinho da que Daniel Garcia e Edir Machado não serão candidatos ao mesmo cargo. Não serão. Não serão candidatos, né? Não serão. Então, aí a possibilidade grande de Daniel Garcia ser deputado federal, ou quem sabe, candidato a governadora do estado, né? Porque o presidente do Cidadania de Sergipe é pré-candidato à presidência da República, está sendo avaliado nessa questão e se pode ser ou não ser candidato a governo do estado de Sergipe, né? Nada está fechado ainda, mas o que está fechado é que Edir Machado não será candidato contra o que eu digo ao mesmo cargo de Daniel Garcia. Sim, isso não seria inteligente, não é de forma nenhuma. De forma nenhuma, né? lógico. Ou seja, a gente entende que Sergipe precisa encontrar um outro rumo e o histórico de derrotas da oposição veio justamente da desunião. Né? Recentemente temos exemplo de André Moura, Valadares Filho, Valadares Pai e Eduardo Amorim acabarem a oposição no Estado. Pois é. Né? Então, essa experiência, o passado serve para a gente aprender com ele, e isso não vai acontecer entre Cidadania e Podemos, em especial, não é um detalhe qualquer, entre Daniel Garcia e Edir Machado, porque, além de questões partidárias, existe uma relação pessoal que, penso eu, que nem de longe Entendo. Tem a chance de ser arranhada. Tem a chance de ser arranhada, né? Lógico. Não tem. Certo. Vários grupos políticos vão disputar a eleição de Senado Federal, também de governador do estado de Sergipe. Você acredita que o Cidadania, representado hoje por Edir Machado ao Senado, pela possível pré-candidatura do senador Alessandro Vieira também ao governo de Sergipe, você acredita que o Cidadania vai conseguir competitividade para disputar as eleições? Olha, muita gente avalia, eu não sou daqueles que vai ficar assim no político fugindo de situações, né? Fala-se muito da tal rejeição de Alessandro. Olha, eu fui muito advertido acerca dessa tal rejeição. Certo. Mas o que eu posso afirmar, em especial entre os jovens, é que os jovens fazem uma avaliação da conduta dos políticos que estão em mandato e com pretensão. E a avaliação de Alessandro é das melhores. Nós temos um instituto de pesquisa, não sei se você sabe, o Instituto Datalô, a gente faz pesquisas. Fizemos uma no final do mês passado, em dezembro, e constatamos que o senador Alessandro Vieira tem 10% dos votos dos sergipanos hoje, sem se apresentar ainda como pré-candidato ao governo de Sergipe. Sem fazer o debate. Sem fazer o debate. Então, eu acho que quando ele se apresentar, quando ele vier fazer o debate, ele começa também a ganhar capilaridade e ganhar corpo. Não tenho a menor dúvida disso que você está falando. Você tem uma empresa... Tem uma empresa que trabalha nessa área. Um técnico. Então, você não está falando algo que seria impossível de acontecer, né? Sim, você sabe. Nem que seja o sonho da carochinha, né? Pesquisa é técnica. É técnica, isso, é estatística. Então, você não está criando um fato, né? Não teria nem motivos pessoais para isso. Eu conheço o senador Alessandro Vieira de entrevistas. Pois bem. Né? Que fiz entrevistas com ele. O que você está fazendo é confirmando uma sensação que eu tenho. E depois o seguinte, você me pergunta, aquele que não gosta de Alessandro é muito vítima de fake news. É uma grande realidade. Alessandro Vieira furou uma bolha de poder em Sergipe e essa bolha de poder, incomodada com Alessandro, descarrega dele toda a força. E ainda tem um segundo item. Alessandro, não é inescondível que ele teve a onda bolsonarista em seu favor em 2018, além de ser o segundo voto de todo mundo. Lógico. Ele teve a onda bolsonarista em favor dele. Quando ele chega no mandato, que ele é crítico, que ele fiscaliza com força o governo Bolsonaro, ele também pega essa fatia e tem contra ele, porque o Bolsonaro trabalha menos o Estado, menos o governo e mais a sua turma. Né? Muitas vezes a gente percebe que Bolsonaro tem consciência do desgaste que ele provoca, consciência do equívoco do que ele fala,
mas sabe que falando aquilo, ele gera coesão no grupo que o segue. Certo. E aí ele fala para manter aquele grupo e não para governar o país. Então, tudo isso gera um caldeirão que, vamos dizer assim, que entra em rota de colisão com Alessandro Vieira. Mas também tem um lado positivo. A população, e aqui vou elogiar, aqui vou dar uma palhinha aqui para Edivaldo Nogueira. Certo. Na minha avaliação, o Edivaldo Nogueira tem a boa avaliação que tem, apesar da classe política afirmar que ele não faz política, justamente porque a população quer menos política e mais ação. Ele vem de uma gestão municipal desastrosa, que foi o último governo João. Então, é como se diz assim, qualquer coisa que você faça melhor do que aquilo, vai aparecer muito bem. Se a cidade está desarrumada, o lixo está na rua, e depois você coloca o lixo no lugar devido, você limpa a cidade, você evolui. Se está faltando, o fornecedor não recebe, e o fornecedor começa a receber, aí você começa a ser bem visto no mercado, e por aí vai. Então, assim, Edivaldo Nogueira, se não é excepcional, também não é tão ruim quanto o que veio antes dele. Certo. Tá? Então, passa essa imagem do gestor, no mínimo para uns bons, para outros regular, mas passa a imagem do gestor que passa na média. É porque também o governo que antecedeu Edivaldo Nogueira, e foi o doutor João Alves, que Sim. hoje é falecido. Ele estava doente. Ele estava doente, ele estava completamente Sejamos sem... justos, estava doente, já não tinha mais a condição de governar, quer dizer, muita gente se meteu, se envolveu na administração, e aonde casa que todo mundo manda é casa de noca e não dá certo. Foi o que aconteceu. Né? Foi o que aconteceu aqui em Aracaju, a gente tem que ser bem claro com relação a isso, Sim, porque sim. João Alves com saúde era um puta administrador, cara, nota 10. Mas João Alves já doente, pegou uma crise complicada, não governou Aracaju como deveria ter sido governado. Então qualquer um que vem depois é santo, né? Então, um Alessandro Vieira, que não tem aquele perfil populista, né? Que tem o jeito dele pessoal, mas não vai ficar distante de um Edivaldo Nogueira, que é bem avaliado, não. Por quê? Porque ele demonstrou, apesar de ser o primeiro mandato e já de senador, mostrou que ele é capaz de dialogar no Senado, de ter uma das melhores produções legislativas do Brasil. E isso foi observado pela população. Ninguém se ilude de que a população não vê no YouTube, nas redes sociais. O senador Alessandro Vieira só é difícil para dar um sorriso, né? Me dá gota difícil de sorrir. A gente já tentou, eu brinquei com ele várias vezes, mas para arrancar o sorriso, senador, eu só vi uma vez o senador rindo numa foto com alguém. Acho que foi o José Carlos Machado, ele estava com um sorriso bonito, eu estava conversando alguma coisa. E é normal, porque tem muita gente que tem um jeito mais sério, mais sisudo, que é normal e que a gente tem que aceitar. Contanto que não seja um mau administrador, que seja um bom administrador, que seja um bom senador, que seja um bom deputado federal. Então, não ria não. Né? Pois é. Não ria não. E coloque UTI em Aracaju. Por que eu estou falando disso? Porque você não conhece uma UTI em Aracaju, conhece? Não, administrada pela prefeitura? Não, administrada pela prefeitura não tem, só tem administrada pelo Estado. Eu acho que para uma capital é uma dívida que a Edivaldo está deixando. Nós estamos chegando ao final da entrevista, bem caminhando, até faltam uns 7 minutos, 6 minutos para a gente terminar a entrevista. Queria 2 coisas de saber de você. A primeira delas, quais são os principais projetos que o pré-candidato ao Senado Federal, Adir Machado, pensa para o país? Eu tenho recebido, fruto das minhas entrevistas, 2 espécies de críticas. Olha que coisa interessante. Nas primeiras, disseram bem assim: Adir, você precisa falar mais fácil para a população entender. Eu estou começando a achar que você já está falando fácil, viu? Pelo menos nessa entrevista de hoje. Outros, agora, recentemente, disseram: olha, Ali, você precisa levar projetos
ser mais claro quanto ao que você está propondo. Certo. E daí eu estou com um desafio pessoal, que é encontrar um ponto de equilíbrio. Por que eu estou falando isso? Eu fiz essa introdução. Porque a solução para o país, que passa pelo Senado, que passa pela Câmara, que passa pelo presidente da República, ou seja, não há herói para resolver o problema do país, ela é complexa. Se a população pensa em colocar técnicos no Congresso, chegou a hora de encher o técnico no Congresso, desde que ele tenha sensibilidade política, ele consiga conversar com o povo. Mas o fato é que o Brasil é daquele doente que está na UTI. Ele não está na enfermaria, não está no ambulatório, não. Está entubado também? O Brasil está entubado. Está entubado. Tá entubado. Então, o Brasil precisa de soluções delicadas, como eu falei, a médio e longo prazo. E daí, qualquer solução simplista é equivocada. Eu, infelizmente, vou ter que falar tecnicamente algumas coisas, vou tentar encontrar esse ponto de equilíbrio para aqueles que estão me ouvindo. Eu tenho um público de advogados, de técnicos, de pessoas universitárias, tá? E tenho os meus amigos que estão agora lá em Pacatuba nos ouvindo, tá? Lá no Carro Quebrado, eu tenho lá no Tabuleiro, eu tenho lá em Neópolis, eu tenho lá em Brejo Grande, os lugares onde eu ando, tá certo? Certo. Então, eu tenho lá em Carbópolis, que eu mando um abraço para aquela população que sofreu lá, que é a origem da minha família em Neópolis, no povoado da Guarda, enfim. E essas pessoas, muitas delas são vítimas do Estado que não lhe ofereceram boas condições, não puderam ir para a escola e precisam encontrar no amigo delas aqui uma voz que elas entendam. Eu vou tentar encontrar esse equilíbrio. O Brasil investe 1%, só falar bem, 1%, se ele ganha R$100, ele bota R$1 em segurança, bota R$4 em saúde e bota R$30. Veja como eu estou procurando para a pessoa ter uma noção. Eu ganhei R$100. Botou e eu R$1. estou administrando. Para dar saúde à população, eu gasto 4. Para dar segurança, para dar segurança, eu gasto 1. Mas para pagar a dívida, eu gasto 30. Certo. Então, este Brasil não tem margem consignável. Certo. Ele não pode fazer mais nada, porque ele está atolado em dívida. Quando se fala em controle das contas públicas, o controle da conta pública brasileira serve para pagar dívida. Outros R$20 ele gasta com previdência. Certo. Metade foi embora. Calculou? Calculei. Então ele gasta 20 com previdência, 30 com já foi 55 pagando aí. Juros, dívida e tal. Os outros 50 para administrar o resto. Mas aí vem coisa... Lógico, vem educação, vem saúde, segurança, temas básicos, né? Sim, serviço público que estão vendendo, que tem que fazer uma reforma administrativa, porque o Brasil precisa se modernizar. Também é R$1,5, é R$1,50. Entendi. Entendeu? Não é o bolo todo, não é assim. Então, a primeira coisa que, assim, no Senado eu farei é meter a mão no orçamento. É lá que se discute o orçamento. Eu tentarei qualificar o debate do orçamento brasileiro, no sentido de que esse orçamento seja estímulo ao desenvolvimento. Certo. O Brasil é aquele sujeito que está com a conta, recebe o salário é pequeno, mas ele ainda administra mal. O primeiro passo, a gente não vai resolver, ele não vai se qualificar do dia para a noite para ganhar o dobro do salário, mas ele pode administrar melhor isso daí. Quando você está apertado na sua casa, você chama a sua esposa e diz assim, olha, vamos sair menos no final de semana, vamos cortar o que é supérfluo. Você não diz assim, vamos tirar o nosso filho da escola. Não é a sua primeira medida. Ontem, quem assistiu o Jornal Nacional, quem assistiu a televisão, viu que o orçamento foi sancionado.
foi sancionado pelo presidente. Com alguns cortes, só não cortou o fundão eleitoral, né? Mas o resto. Mas cortou onde? Cortou na educação. Na educação. Eu dei na entrada do programa de hoje, eu dei onde ele cortou, né? Na educação, na saúde, em alguns lugares que não deveria ter cortado, né? Isso, na educação, na saúde. Então, primeira coisa que nós atuaríamos no Senado Federal é contra isso aí, você Certo. viu. Ok. Ou seja, não podemos permitir corte na educação, na saúde, e corte a gente vai ter em outro lugar. Por exemplo, a saída de simplesmente aumentar juros para controlar inflação torna o país um ambiente mais adequado para quem tem dinheiro e vai investir no mercado Certo. financeiro. Ou Certo. seja, ganhar dinheiro com dinheiro, Com dinheiro. sem produzir nada. E a gente vai prometer essa população com esse método econômico, emprego, A de vai jogar Machado. para a galera. Então, Entendi. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tudo que é bom dura pouco. Queria conversar com você durante mais uma hora, se possível fosse. Mas chegamos ao final do programa de hoje, 7 horas e 29 minutos em Aracaju, um programa extremamente esclarecedor, entrevista super bacana. Essa entrevista vai estar disponibilizada daqui a pouco no YouTube, em vários lugares, legal, bacana, porque você mostrou algumas, não são sequelas, mas algumas feridas nacionais. E essas feridas nacionais realmente são problemáticas. O país vai viver um 2022 complicado, em um ano eleitoral, e tomara que tudo dê certo aí na sua futura pré-candidatura, na sua futura não, na sua pré-candidatura ao Senado Federal, e tomara que você se torne o senador da República aqui para o Sergipe. Competência você já demonstrou ter, tomara que a gente possa aí, quem sabe, com a inteligência de Deus divino e misericordioso, poder lhe levar ao Senado Federal. Muito obrigado pela entrevista concedida. Tem aqui sempre os microfones da sua Sala Brasil. FM à sua disposição. eu que agradeço, Everton, toda a acolhida aqui da Sara, o espaço para poder dialogar com a sociedade. Só tenho mesmo a agradecer e me colocar à disposição. Eu adorei a entrevista, um papo muito legal. A gente sabe que a política muitas vezes provoca na gente o desejo de ter outra espécie de embate, Isso. aquele que o povo Isso. gosta, daquelas briguinhas, Isso. mas você conduziu de uma forma a me permitir falar um pouco sobre aquilo que eu olho para frente, né? Isso Lógico. foi de uma sagacidade, de um perfil e de uma linha que eu tenho que fazer o registro aqui.